Olá! E aí, galerinha do sétimo ano, sejam todos bem-vindos à nossa aula de filosofia, o nosso terceiro encontro, tudo bem? Então, essa nossa aula será direcionada aí para os alunos do sétimo ano e essa aula está dividida em dois momentos, tá? Nessa primeira parte, nós vamos fazer a correção de um ou outro exercício, conforme nós combinamos na aula anterior, né? Os exercícios que se encontram na página 29 do seu livro, no final do capítulo 2, que eu havia pedido que você fizesse essas atividades na nossa última aula que nos encontramos por aqui, tudo bem? Então, nós vamos corrigir, né, o primeiro e o segundo exercício aí, pelo menos, para relembrar alguns conceitos já trabalhados em sala. Tranquilo? Antes da gente começar a correção, vamos fazer uma rápida recordação daquilo que nós já trabalhamos em sala de aula, nesse capítulo número 2. Tudo bem? Não só no capítulo número 2, mas o conteúdo até então. Nós vimos que o período da filosofia que nós estudamos até agora era chamado de filosofia helenística. Foi? E esses primeiros pensadores aí da filosofia helenística tinham uma principal preocupação a respeito da felicidade, discutir sobre a felicidade, né? Então, a principal preocupação dos pensadores do período helenístico era refletir sobre a felicidade, diferente, tá, dos outros pensadores que vieram anteriormente, que nós já estamos lá no sexto ano. Então, nós vamos só recordar aqui. Nós vimos que, dentre esses pensadores aí do período helenístico, nós vimos um grupo chamado dos cínicos, né? O outro chamado epicuristas, né? Os estoicos, e nós vimos também, por último, os céticos. Cada grupo desses pensadores refletiam sobre a felicidade a seu modo, mas todos eles tinham em comum que para ser ou para alcançar a felicidade, o ser humano deveria buscar viver de modo simples, levar uma vida simples. Tudo bem? E dentre esses pensadores aí destacam-se Diógenes, Epicuro, Zenão e Piro de Élida, que foi o que nós discutimos como último pensador aí. Tudo bem? Vamos ver então o exercício número 1, da página 29. Pegue seu livro, acompanhe a nossa aula, a nossa correção do exercício. Veja bem que aí está pedindo o seguinte: marque apenas, né? Está pedindo para você marcar apenas, deixa eu selecionar aqui, apenas a afirmativa incorreta. Se eu digo a afirmativa, naturalmente eu devo admitir que só tem uma afirmação que pode ser considerada como incorreta, tá? Então preste atenção aqui, ó. Incorreta. Nós vamos analisar e nós vamos ver que dentre essas afirmações que estão aí da letra A à letra D, apenas uma estaria incorreta conforme o conteúdo que nós estudamos. Vejamos a letra A. A letra A diz assim: o filósofo Epicuro foi discípulo. Discípulo é o mesmo que dizer o quê? Seguidor. Foi seguidor de Parmênides, tendo argumentado sobre a tranquilidade da alma. Muito bem. Senhores e senhoritas, vamos analisar do seguinte modo. Epicuro pertence a qual fase da filosofia? Qual fase da filosofia que nós acabamos de falar, que estamos estudando? Isso mesmo, filosofia helenística. Tudo bem? Parmênides pertence a uma outra fase da filosofia que você estudou lá no ano passado, no sexto ano, que era chamada o período naturalista, os filósofos pré-socráticos. Ok? Portanto, estamos muito distantes aqui de um período do outro. Se Epicuro está numa fase da filosofia muito diferente de Parmênides, logo eu devo admitir que essa afirmação aqui estaria incorreta. E você marcaria, então, a letra A. Mas nós vamos ler as demais para a gente recordar aquilo que a gente já estudou, se as demais são afirmações corretas. Vamos lá. O epicurismo, o estoicismo, o ceticismo são filosofias que tratam da necessidade da paz interior e de uma vida feliz. Então, essa afirmação, nós podemos dizer que ela está
correta. Então, eu não preciso marcar, porque o meu objetivo é encontrar a incorreta. Letra C. Para os céticos, não é possível chegar a uma verdade inquestionável, nem pelos sentidos, nem pela razão. Lembra que quando nós falamos sobre os céticos, nós dissemos assim: para os céticos é impossível alcançar um conhecimento verdadeiro. Portanto, essa afirmação aqui está correta, se tratando dos céticos. Tudo bem? Uma afirmação verdadeira, portanto, eu não marco, porque o meu objetivo nessa questão é encontrar a incorreta. Letra D. Para os estoicos, as coisas não acontecem por acaso, pois obedecem uma ordem, uma razão divina. Essa afirmação, segundo os estoicos, está também automaticamente correta. Portanto, você vai marcar apenas a letra A como a alternativa. Tudo bem? Vamos para o exercício número 2. Vamos corrigir o exercício número 2 agora. O exercício número 2 pede para a gente fazer uma análise de uma tirinha, ok? Vamos analisar essa tirinha e pede o seguinte: observe essa tirinha e responda o que se em relação a ela. Nós vamos ler a tirinha e nós vamos responder aquilo que está perguntando em relação a ela. Tudo bem? Então, tenho aí 2 personagens. Tá? Nós vamos analisar o seguinte. Vamos ler o texto. O garotinho diz assim: você acredita que nosso destino é determinado pelas estrelas? O outro personagem diz assim: não. O garotinho continua: eu acredito. O outro personagem então diz: é mesmo? Mas por quê? O garotinho responde: a vida é muito mais divertida quando não somos responsáveis pelos nossos atos. Vamos analisar então. Temos um diálogo aí. Um dos personagens diz que acredita, né, que o nosso destino seja controlado e determinado pelas estrelas, o outro diz que não. E ele explica o porquê ele acredita que o destino deveria ser governado e determinado pelas estrelas. Vamos lá. Pergunta da letra A. Está dizendo o seguinte: letra A. Por que Calvin prefere acreditar que o nosso destino é determinado pelas estrelas? Vamos lá. Se eu analisar o último quadrinho aqui, eu tenho a resposta correta. Por quê? Porque Calvin parte do princípio que é o seguinte: se o nosso destino fosse determinado e controlado pelas estrelas, administrado pelas estrelas, naturalmente, nós não precisaríamos nos responsabilizarmos pelas nossas atitudes. Ok? Então, tudo seria mais tranquilo. Você faria o que quisesse e passaria a resposta ou a responsabilidade, perdão, para as estrelas. Então, tudo seria culpa das estrelas. Beleza? Letra B. Vamos analisar o que tem questionando aqui na letra B. Vamos lá. Estabeleça uma relação entre a tirinha e a filosofia estoica. Que relação que nós podemos estabelecer entre essa tirinha que nós acabamos de ler com o pensamento dos filósofos estoicos? Tá? É simples. Você vai analisar do seguinte modo: a relação que nós podemos estabelecer é a seguinte: assim como na tirinha, que defende a ideia que se o nosso destino fosse determinado pelas estrelas, nós não seríamos responsáveis pelas nossas ações, os estoicos acreditavam que o ser humano, para ser feliz, deveria procurar viver em paz, tá? Paz interior, tá? Procurar viver em paz consigo mesmo, com a sua alma, né? E automaticamente aceitar que o nosso destino já está governado ou determinado por uma divindade, uma razão divina, que é o que a gente encontra aqui no exercício 1, especialmente na letra D. Se você analisar a letra D aqui do exercício 1, é possível comparar a resposta. Para os estoicos, nada acontece por acaso. Por quê? Porque tudo que ocorre conosco obedece uma razão, uma ordem divina. Então, a relação que nós podemos estabelecer entre a tirinha e a filosofia estoica é que ambos acreditam que a nossa vida é administrada, determinada por uma razão, por um logos divino. Tudo bem, meus queridos? Beleza? Nós vamos fazer assim, então.
A partir de agora, nós vamos entrar no capítulo número 3, tá? Vou fazer uma introdução ao assunto trabalhado aí, ao que devemos trabalhar no capítulo número 3, e nos nossos próximos encontros podemos retomar algumas outras questões que não foram discutidas nessa aula. Tudo bem? Eu vou colocar a outra tela aqui, que você acompanha aí o slide da nossa aula referente ao capítulo número 3. Tudo bem? Vamos lá. Muito bem. Aqui estamos, então, com o nosso slide aí da aula, né, referente ao capítulo número 3, que nós trataremos a partir de agora. Se você está com o seu livro em mãos, você pode pegá-lo a partir da página 38. Tudo bem? Vamos lá, então. Nós vamos entrar agora numa nova fase da história da filosofia. Tudo bem? Nós estudamos nos capítulos anteriores uma fase da filosofia chamada filosofia helenística, cuja principal preocupação dos pensadores do período helenístico é refletir sobre a felicidade. Tranquilo? Aí nós vimos vários pensadores lá, como nós acabamos de corrigir nos exercícios aí, no final do capítulo. Tranquilos? Agora nós vamos entrar numa fase da filosofia que é chamada de filosofia medieval. Ok? Filosofia medieval. Naturalmente, pela própria palavra medieval, já posso ter uma noção do que se trata. Uma filosofia do período chamado Idade Média. Tudo bem? Então, nós vamos analisar agora qual é a principal reflexão, qual a principal preocupação dos filósofos do período medieval, ou seja, da Idade Média. Uma das principais preocupações dos pensadores do período medieval é refletir sobre questões relacionadas a Deus, à divindade. Professor, mas vai estar voltando como se fosse lá nos filósofos, antes mesmo da filosofia surgir, falando sobre mito? Não. Nós vamos falar agora sobre um aspecto da filosofia que vai tentar associar religiosidade e filosofia. Por que fazer esse tipo de reflexão, professor? Porque é simples. A religiosidade sempre, né, fez parte da dimensão humana. O aspecto religioso sempre se fez presente na história da humanidade. Então, refletir sobre Deus, sobre o transcendente, sobre um ser supremo, sempre fez parte de uma preocupação dos seres humanos. Refletir sobre Deus, sobre a alma, sobre vida e morte, ou vida após a morte, esses assuntos são inevitáveis em relação ao ser humano. Por quê? Essas questões estão vinculadas ao nosso próprio ser. E o ser humano, segundo o conteúdo que nós vamos discutir aí, ele vai refletir ao longo de sua história sobre essa ligação que deve estabelecer com o sagrado. E aqui é importante levarmos em consideração que é necessário respeitar todas as formas de religiosidade que existem por aí. Tá? Nós não vamos debater o aspecto, qual religião está certa ou não. Nós vamos discutir o aspecto filosófico presente na dimensão religiosa que o ser humano cultiva, que ele tem dentro de si. E a filosofia, assim como ela surgiu se afastando do mito, né, deixando para trás o pensamento mitológico, mesmo tendo deixado o aspecto mitológico para trás, essa necessidade de explicar o aspecto religioso, sagrado, sempre fez parte do aspecto humano. O ser humano sempre buscou fazer uma reflexão, uma discussão a respeito disso aí. Porém, mesmo tendo o aspecto filosófico racional, a filosofia não foge também do aspecto religioso. Ok? Nós vamos analisar, a partir de agora, especialmente a filosofia baseada no pensamento daqueles que ficaram considerados como cristãos. Tá? Nós vamos, então, analisar uma filosofia cristã a partir de agora. Mas, professor, como assim a filosofia cristã? Então, para a gente falar em filosofia cristã, é necessário também relembrarmos uma pessoa que foi de fundamental importância para o surgimento do cristianismo. Ok?
Isso aqui não é uma catequese, isso aqui não é uma doutrinação nenhuma. Mas como a gente vai discutir filosofia medieval, não podemos fugir ao tema do cristianismo. Tudo bem? Então, tudo que a gente tratar aqui na filosofia, tá, vai ser depois de Cristo. Lembre que nós estudamos também os filósofos até o capítulo anterior, todos os séculos que a gente colocava lá como data vinha antes de Cristo. Agora, sempre, a partir de agora, né, os nossos estudos serão depois de Cristo, mas tentando trazer uma reflexão filosófica e religiosa a respeito desse período da filosofia, desse período da história da humanidade. Tudo bem? Então, vamos lá então. Para a gente levar em consideração a filosofia cristã, é necessário falarmos de um personagem, uma pessoa muito importante para os cristãos. Isso, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ou Cristo, ou Jesus, como queiram, foi muito importante, especialmente porque foi um marco divisor também na história. Tanto é que nós temos uma história antes de Cristo e depois de Cristo. Então nós vamos analisar do seguinte modo. Os cristãos foram aqueles que conseguiram vivenciar juntamente com Jesus, dentro de uma realidade histórica na Judéia, e eles apreciavam demais Jesus Cristo. Só que, com a condenação à morte, né, Jesus foi crucificado, houve a ressurreição, e aqueles que seguiam Jesus começaram a se ver na necessidade de expandir essa religiosidade cristã. Então, Jesus Cristo foi de fundamental importância porque ele inspirou, né, um grupo que na época não podemos dizer que era muito grande, mas esses cristãos se sentiram na necessidade de espalhar pelo mundo a mensagem de Jesus Cristo. Só que tem um porém. Jesus Cristo, antes de ser crucificado, começou a incomodar especialmente as autoridades do Império Romano. Por que incomodar? Porque ele se dizia, eu sou o rei dos judeus, o meu reino não é desse mundo, e realizava milagres também. E com isso, foram juntando muitos adeptos. O Império Romano, diante dessa situação, começou a se ver um pouquinho, podemos dizer, meio ameaçado diante disso. Então, Jesus foi condenado à morte, né? Mas a condenação à morte que Jesus teve que enfrentar não foi simplesmente por condenar. O Império Romano também tinha por trás a intenção de dar uma lição para aqueles que estavam seguindo Jesus. Tanto é que Jesus Cristo foi crucificado justamente no dia da Páscoa, né? Houve essa crucificação num momento de uma celebração muito importante para o povo judeu, que é a Páscoa. E Jesus, né, sofre essa condenação e aqueles que o seguiam começaram a ficar com medo. Mas com razão. Por quê? Porque Jesus Cristo sendo crucificado, eles passaram também a ser perseguidos. Todos aqueles que acreditavam em Jesus passaram a ser perseguidos pelo Império Romano. Como assim? Por quê? Porque a mensagem de Cristo, segundo aqueles que estavam perseguindo, não deveria espalhar-se pelo mundo. E os cristãos se viram na necessidade. Portanto, então, esses primeiros cristãos começaram a se espalhar pelo mundo, mas de uma maneira muito cautelosa. Sofreram várias perseguições, vários deles foram capturados, executados em praça pública, crucificados também, como uma forma de condenação para manter o controle em relação ao cristianismo. Esse é um tipo, né, essa é uma das partes do pensamento que nós vamos começar a utilizar para trazer uma reflexão filosófica a partir de agora. Esses primeiros cristãos, então, professor, eles passam a ter a necessidade de defender o cristianismo utilizando não apenas a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus enviado ao mundo, mas eles viram a necessidade de defender o cristianismo usando também a capacidade racional do ser humano. Então, precisaria dar um aspecto racional para a própria fé. Dar razão para a própria fé. Tudo bem? Então, esses primeiros pensadores aí vão tentar fundamentar a defesa do cristianismo usando o pensamento filosófico.
Surge, então, aquilo que ficou conhecido como filosofia cristã. É nesse período aí que se encaixa um filósofo chamado Plotino. Né? Plotino, presta atenção, não vamos fazer confusão com outros pensadores anteriores. Plotino, tentando aprofundar aí a reflexão filosófica, né, funda uma corrente de pensamento chamado neoplatonismo. Pela própria palavra, já dá para entender. Neoplatonismo, nós podemos dividir em duas partes. Aí. Neo é como se disséssemos assim, algo novo. Platonismo é como se estivesse recordando lá a filosofia de um cara chamado Platão. Então, podemos, resumidamente, entender do seguinte modo. Neoplatonismo seria, então, um novo pensamento de Platão, tá, na sociedade agora, mas a partir da filosofia cristã. Então, seriam as novas ideias de Platão, uma releitura da filosofia platônica. Tudo bem até aí? Então, os cristãos se viram na necessidade de defender o cristianismo, usando não apenas a fé, mas também usando a sua capacidade de razão. E onde que eles iriam encontrar argumentos filosóficos, ou melhor, argumentos para defender racionalmente a fé cristã? Lá na filosofia. Portanto, surge, então, essa corrente de pensamento chamada neoplatonismo, que nós vamos aprofundar, tá, nos nossos próximos encontros. Tranquilo? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos terminar por aqui a nossa aula, fazendo essa rápida introdução ao pensamento filosófico a partir de agora, que nós trataremos, que é chamado da filosofia medieval. Tudo bem? Você fica com a seguinte missão, então. Você vai pegar seu livro, a partir da página 39, vai fazer uma leitura do capítulo número 3, tá? Até a página 43, da 39 a 43, vai fazer as suas anotações no caderno, tá? Como se fosse um resumo desse conteúdo, e a gente se encontra no nosso próximo, nossa próxima aula aqui, e eu concluo a explicação a respeito dessa filosofia, dessa introdução, essa formação da filosofia cristã, que parte do pensamento neoplatônico. Tudo bem, senhores e senhoritas? Um forte abraço, leiam lá o texto que vai da 39 a 43, faça suas anotações, que a gente se encontra na nossa próxima aula aqui. Valeu, um forte abraço, bons estudos e até a próxima.